E naquela hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. Apocalipse 11, 13. Então a cidade é utilizada aqui como a representação do local onde o pecado se multiplicou tanto ao ponto de anularem a Bíblia, representada nesse capítulo do Apocalipse, como as duas testemunhas. E a cidade foi visitada pelos juízes de Deus. Eu quero aqui fazer uma aplicação espiritual deste versículo, porque sabemos que nesses últimos dias o pecado tem se multiplicado assustadoramente, especialmente nas grandes cidades. Quanto maior as populações, né, nos grandes centros, mais o pecado tem se multiplicado. E no vídeo de hoje eu quero deixar um pouco melhor explicitado as razões para deixar a cidade. Vamos estar mencionando aqui algumas razões que Deus bondosamente nos deu por meio dos escritos da irmã Ellen G. White. A primeira razão é sobre a questão do cuidado para com a saúde. Como nós já temos visto aqui, o nosso corpo ele é o templo do Espírito Santo. Ao cuidarmos da nossa saúde, nós estamos glorificando a Deus. Santificação tem a ver com a santificação quando cuidamos da temperança. E no livro Ciência do Bom Viver, página 365, no Vida no Campo também, nós vamos ver lá, né, a profetisa colocando a questão da saúde como um dos motivos para deixarmos a cidade e residirmos no campo. Eu não preciso forçar muito para que vocês concordem comigo de que no campo nós vamos respirar melhor o ar puro, né? Vamos ter um exercício físico natural ao cuidado com a terra, alimentação saudável, repouso, né? O sono, o descanso, tudo isso teremos em melhor vantagem do que residindo na cidade. Então, esse é um dos motivos, né? O cuidado para com a saúde. Obedecemos melhor às leis de Deus relacionadas com a saúde. Um outro motivo é a espiritualidade. Nós temos melhor influência e estímulo para o desenvolvimento da nossa espiritualidade quando nos colocamos no campo. É bem verdade que a nossa espiritualidade vem da comunhão com Deus, do relacionamento com Deus. É obra do Espírito Santo. Independente do lugar, o Espírito Santo desenvolve a nossa espiritualidade. Mas quando nos encontramos no campo, o campo vai ser utilizado como um instrumento nas mãos do Espírito Santo para fortalecer o nosso caráter e a nossa vida espiritual. Isso está escrito no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 358. Inclusive, lá, o texto da irmã White, ele é imperativo, né? O texto bíblico, o texto lá diz: sair das cidades o mais depressa possível. Porque há alguns que dizem que o tempo de deixar a cidade é somente no decreto dominical. Mas essa é uma leitura equivocada dos escritos deixados por Deus através da profetisa. Já nos dias dela, ela dizia: sair da cidade o mais depressa possível. Guardamos melhor os mandamentos de Deus, né? Ao buscarmos ser mais zelosos, especialmente com a guarda do sábado, né? No Vida no Campo, página 28, nós vamos encontrar lá, né? O sábado é melhor guardado quando habitamos no campo. Eu fico pensando, os irmãos que moram na cidade, a dificuldade que tem para conseguir um emprego que o livre o sábado. E também na sexta-feira, muitas vezes, ele até sai antes do pôr do sol do serviço, mas muitas vezes o sol já se pôs e ele ainda está no ônibus, no carro, nas estradas, voltando para casa. Então, quando nós vivemos no campo, nós conseguimos, com mais zelo, guardar o mandamento do sábado. A criação dos filhos, né? Vida no Campo 12.
E, inclusive lá o texto diz assim, sempre que possível é obrigação dos pais estabelecer um lar no campo para os seus filhos, onde eles têm contato com o campo, com montes e com as árvores. Então é a obrigação dos pais. Então isso aqui é imperioso também. É por isso que há uma outra citação que diz a igreja para instruir o povo, educar o povo sobre a necessidade de mudança da cidade para o campo. Eu sinto a ausência desse tipo de instrução hoje em dia na igreja. Então que Deus possa nos abençoar e despertar a igreja para que essa instrução seja dada. Quem sabe logo nós poderemos ver, por exemplo, um programa na TV Novo Tempo voltado justamente para a educação rural, para a vida no campo. Eu oro a Deus para ver esse dia chegar. E ore a Deus também, irmãos, para que isso aconteça. A igreja precisa ser instruída. A Bíblia fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então a instrução deve ser dada, deve ser passada. Então essa é uma instrução importante. Sempre que possível, os pais devem estabelecer um lar no campo para o desenvolvimento dos filhos. Isso é tão sério que quando os escritos da irmã White falam da missão na cidade, que alguns obreiros precisariam residir nas cidades, no livro Ministério para a Cidade, ela aconselha que não seja enviado famílias que têm criança, que têm filhos, que estão em formação. A organização não deveria enviar filhos para famílias que têm filhos para residir na cidade como obreiros. E também idosos, Então a organização deveria dar o exemplo. Nós sabemos que há muitas coisas que podem ser ajustadas, e melhoradas na obra, na forma como nós estamos cumprindo a missão de Deus. Devemos orar nesse sentido. É com todo respeito, à organização e à igreja que eu faço essas considerações aqui. E eu também sei que, ainda que carecendo de ajustes, ainda que débil e imperfeita, a igreja é a igreja de Deus, E nós devemos orar para que a igreja vá avançando e crescendo na perfeição do serviço de Cristo. Mas este conselho existe, e devemos orar para que seja seguido. É bem verdade que a regra na mensagem de Deus é residir no campo, mas também temos de lidar com a exceção, a qual a igreja lida muito bem. Tem muitos que realmente, de fato, não têm a menor chance e condição de sair hoje da cidade para o campo. E aí a igreja deve ter casas de culto, apoio e socorro, todo um trabalho para com aqueles que habitam na cidade. Mas essa é uma exceção. A regra é os que podem sair da cidade, estabeleça um lar no campo. Que essa mensagem possa, mediante o Espírito Santo, impressionar profundamente o seu coração, pai de família, mãe de família. Um outro motivo também é que o povo de Deus ele vai ser proibido de comprar e vender. Alguns pensam que isso vai vir de uma vez e não vai ser assim, vai ser paulatinamente. É um processo a proibição de compra e venda. E a coisa vai ficar mais difícil para os que habitam na cidade. Por isso que no livro Vida no Campo, página 15, Mensagem Escolhida, volume 2, 359, a irmã White fala para buscarmos adquirir um campo onde a gente possa produzir o próprio alimento, porque em breve será tirado de nós o direito de comprar e vender. Então esse é mais um motivo para adquirirmos já, estamos fazendo os preparativos para viver no campo. Um outro motivo são os juízos de Deus que cairão sobre as cidades ainda antes da porta da graça fechar. No livro Evangelismo 27 fala de terremotos, fogo e inundações, e milhares de cidades sendo varridas pela vassoura da destruição agora nos últimos dias. E nesses mesmos livros, Eventos Finais 84 e Evangelismo 27, é dada a recomendação para sairmos da cidade antes que essas destruições cheguem. Então também para não sermos alvos de algumas dessas destruições e calamidades que virão sobre a cidade.
Em Vida no Campo, página 16, diz que em breve desejarão sair da cidade e não conseguirão. Então veja que realmente a profecia coloca que o processo de saída da cidade é hoje. E vai ter um momento em que muitos desejarão deixar as cidades e não poderão fazer. Vida no Campo, página 16. Então, é um processo. A saída já deve acontecer agora, desde os dias da irmã White. Aqueles que não podem é uma exceção. Realmente, né, no livro Ministério para as Cidades, a irmã White fala daqueles que não podem, mas ela sempre coloca como uma exceção. A regra é que possamos estar no processo de saída da cidade. Há alguns que focam que o momento de deixar a cidade é quando sair o decreto dominical, porque não reconhece todas essas razões que eu mencionei aqui nos escritos da irmã White. Eles só identificam uma razão, que é sair para salvar a vida, né? E não é essa a única razão para deixar a cidade. E se a gente ficar só com essa razão no coração, a gente até egoísta seria, entendeu? Então, as motivações para deixarmos a cidade têm que estar envolvidas com servir a Deus, com a entrega a Deus. É bem verdade que há uma citação, né? Que quando sair o decreto dominical, as cidades então serão deixadas pelo povo de Deus. Mas é preciso compreender essa citação dentro do amplo contexto. E qual que é esse amplo contexto? Hoje nós podemos fazer centros de missão, pregação do evangelho na cidade. E em breve nós teremos de retirar esses centros. Então o foco dessa citação é deixar para evangelizar, né, como morar ali, né, para a pregação do evangelho. E mesmo os irmãos que trabalham na cidade já podem hoje adquirir um campo e pode trabalhar na cidade. E o trabalho é só um motivo para a gente ter um sustento, né? O grande negócio do povo de Deus é a pregação do evangelho. Então, enquanto trabalham na cidade, eles pregam o evangelho. Em breve não poderão mais trabalhar na cidade. Então, eles deixarão a cidade. Então, essa é a saída do decreto dominical. É a saída por causa do trabalho, por causa do serviço de Deus, mas tudo já deve estar sendo preparado para habitarmos no campo. Mesmo esses que vão sair na última hora já devem estar preparando hoje. Quem sabe você não vê assim como morar na cidade, no campo agora, mas você pode adquirir um campo, entendeu? Enquanto isso, você tem uma chácara, um campo. Enquanto isso, enquanto você está na cidade, enquanto a porta não abre para você mudar de fato para o campo, você vai evangelizando fervorosamente os seus vizinhos e aqueles que estão na cidade. No livro Ministério para as Cidades, né, a irmã White, os conselhos que dão lá sobre, por exemplo, obreiros que vão residir na cidade um tempo, enquanto prego ali, ela fala, por exemplo, que não fossem enviados idosos e famílias que têm filhos, que estão criando filhos. Para você ver como que é uma exceção esse negócio de habitar na cidade. O ideal é residir no campo. De fato, a igreja deve dar assistência, socorro e amparo àqueles que não podem agora sair da cidade. Há muitos irmãos que estão em julgo desigual, por exemplo, né? A irmã é adventista e o esposo não é, e vice-versa. Ou até mesmo a questão de maturidade sobre o tema deste assunto. Às vezes os dois até são da igreja, mas a mensagem alcançou o coração de um, mas não alcançou do outro. Pacientemente, vocês devem orar, né, e continuar na cidade, porque agora não está sendo possível. E Deus sabe, a situação é a realidade de cada um. Então, há sim um socorro de Deus para aqueles que de fato não podem, por motivos diversos justificáveis. E há um amparo da igreja e de Deus, né, para esses que agora não podem. A questão de recursos, né? Muitos agora não têm o recurso para adquirir um campo. Não vê uma porta, não vê uma forma, né? Muitos ainda estão na gestação, né? Tudo tem o tempo de Deus, entendeu? Esse negócio de saída precipitada da cidade também é errado, né? É com oração.
Deus trabalha no seu tempo, né? Muitas vezes tem uma gestação. Muitos irmãos, não é que eles não querem sair da cidade, é que o processo ainda está em gestação, ainda vai nascer, né? Ainda vai vir a bênção, né? E o irmão vai mudar para o campo. Mas todas as famílias devem colocar este assunto diante de Deus e devem orar. Enquanto a porta não abre, devem ser fervorosos missionários nas cidades. Quando a porta abrir, deve fazer a mudança. Mas eu, em nome de Jesus, apelo ao coração daqueles que agora podem e não estão fazendo nada. Em nome de Jesus, por favor, aceite os conselhos e façam algo. Se você tem recurso, por que ainda não adquiriu um campo? Ouça os conselhos de Deus, o que diz a palavra profética, mas tudo com muita oração. Não há receita, não é como a receita de bolo. A mudança da cidade para o campo é uma experiência muito singular. Cada um deve mover de acordo com a vontade de Deus e a direção do Espírito Santo. Deus abençoe a todos. Amém. Amém.